Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui na sua casa, nesse dia, nessa oportunidade, para podermos cultuar o nome do nosso Deus, num domingo, dia separado para a sua adoração, a sua exaltação, para o culto ao nome do nosso Deus. Rapaz, se um diácono puder trazer mais uma água para mim, porque só um copinho aqui, tá? Se puder trazer mais aí, eu agradeço, tá bom? Você já sabe já, né? Oi? Racionamento de água, né? Olha só que nível que nós chegamos. Bom, daqui a um dia eu vou trazer aquele galão, igual naquele vídeo da internet lá do pastor, né? Faz parte. Irmãos, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Quero agradecer a Deus por sua vida, você que nos visita. Cadê os visitantes nessa manhã? Levanta a mão só para o pastor identificar aqui. Cadê os visitantes? Visitantes nessa manhã? Tem lá uma família lá do meu lado esquerdo. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los conosco. Que o amor do Senhor seja com a sua vida. Vamos orar a Deus? Mais uma vez. Pai, estamos aqui, ó Deus, nesta manhã, na Tua casa, cultuando o Teu nome, exaltando ao Senhor. E, ó Deus, nesta oportunidade, nós queremos suplicar ao Senhor, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, trabalhar conosco, que a Tua palavra chegue a cada coração, na medida que o Senhor tem, ó Deus, a falar, na medida que o Senhor tem a trabalhar, na medida que o Senhor tem a tratar com cada um de nós, com a Tua igreja, com o Teu povo, para que possamos estar, ó Deus, alinhados à vontade santa e soberana do Senhor, neste tempo, para cumprirmos a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Quantos estavam aqui na quinta-feira, no culto de quinta-feira? Aí, bastante irmãos, né? Os irmãos receberam um convite aqui, uma convocação na quinta-feira, falando que nós estaríamos, uma série de 2 palavras aí, para nós estarmos sendo conduzidos a Deus para poder viver o seu novo. Na verdade, ao longo desse ano, Deus vai trazer para nós várias questões em que nós vamos ser desafiados, como igreja, a viver o novo dele, para que nós possamos, como igreja, estarmos centralizados unicamente na vontade do Senhor. Quem estava aqui ontem à noite, no culto da Jubase, um culto lindo da nossa juventude, pôde ouvir sobre isso, Jesus ser o centro das nossas vidas, e Jesus, ele precisa ser o centro da sua igreja. Nós precisamos, como igreja, viver aquilo que Jesus tem para nós. Então o Senhor já nos direcionou, já nos conduziu em várias mensagens, em várias temáticas, em várias áreas que Ele quer trabalhar, que Ele quer tratar, que Ele quer ministrar na vida da sua igreja. Então, quero trazer aqui algumas coisas para os irmãos, para nós entendermos, porque eu tenho o costume, eu pelo menos busco, às vezes a gente erra e falha nesse sentido, né? Eu busco pelo menos cobrar aquilo que pelo menos a gente ensina, né? Aquilo que a gente não ensina, a gente pelo menos tenta trabalhar primeiro o ensino para depois a gente trabalhar a cobrança. Então, várias das nossas ações aqui ministeriais ainda, ela precisa de muito ensino, precisa de muita instrução para a igreja, trazer orientações para que depois assim nós possamos dizer, como posso falar assim, não para algumas questões, ou até mesmo encerrar o ciclo de algumas questões, para nós continuarmos caminhando. Deus quer trabalhar aos nossos corações, ou em nossos corações nessa manhã, uma palavra, eu já quero deixar aqui para os irmãos, né, que é uma palavra não muito agradável de se ouvir, e eu estou com muito temor e tremor aqui essa manhã, devido a essa palavra. E essa palavra não tem nada a ver, e aqui eu quero deixar bem claro isso aqui para os irmãos também, para a igreja que se encontra aqui presente, para que o Espírito Santo não roube do seu coração essa palavra, e eu quero que você esteja atento quanto a isso, né, para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vou ter água agora para poder levar até para a minha escola bíblica dominical, eu vou levar depois. Amém. Obrigado, irmã, vocês são bênção. Mas o que eu estava dizendo é que você não deixe o Espírito Santo roubar aquilo que Deus quer ministrar no seu coração nessa manhã.
Essa palavra, ela não tem nada a ver com aquilo que aconteceu essa semana. Essa palavra não tem nada a ver com pessoas que nos procuraram essa semana, com gabinetes que aconteceram semana passada, com situações que aconteceram durante o retiro, com questões que aconteceram na semana do retiro, com situações que aconteceram e chegaram no início do ano para nós. Não tem nada a ver com algumas questões que aconteceram no final de dezembro, mas é algo que Deus já estava me incomodando há algum tempo, e a somatória dessas questões, Deus já havia ministrado para trabalhar com a igreja. Então, não leve nada nessa manhã para o lado pessoal. O pastor não quer de maneira nenhuma, e eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, que as palavras que nós ministramos e vamos ministrar, não é nenhuma indireta para alguém, grupos de pessoas, até porque púlpito não é lugar para isso, eu tenho plena convicção disso, e se tem uma coisa que eu prezo muito e temo muito, é por estar neste lugar, que aqui eu estou neste momento, e ai de mim, de estar aqui de forma indigna, indevida, e utilizar deste local, que é um local sagrado, de maneira inapropriada. Dito isso, meus irmãos, como eu já falei na última quinta-feira, nós vamos ter duas palavras não muito agradáveis e que vai atingir a toda a igreja. E o Senhor quer trabalhar conosco, o Senhor quer tratar conosco. E quando existem situações no seio da igreja, o que nós precisamos fazer é buscar na palavra de Deus o que o Senhor espera, o Deus da palavra, da sua igreja, nas nossas ações, nas nossas atitudes e nas nossas tomadas de decisões. Confesso que até na sexta-feira eu estava muito temeroso quanto a isso. Mas na minha devocional, pela manhã, na sexta-feira, Deus me trouxe uma palavra em Gálatas capítulo 1, versículo 10, que me encorajou a estar aqui nesta manhã trazendo essa palavra à igreja. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. E essa palavra impulsionou o Espírito Santo no meu coração para poder ter convicção daquilo que vamos falar nessa manhã. Bom, pastor, o que nós vamos tratar nesses dias? Já comecei a introduzir e falando que desde o último trimestre do ano passado, muitas situações começaram a chegar até o pastor, sejam elas trazidas diretamente ou indiretamente. Situações essas de conversas que aparentemente no imaginário das pessoas precisam ser tratadas pelo pastor. Tais conversas, elas sempre vêm com um ar de dúvida, ou levantamento de certo tipo de suspeita, ou até mesmo alguns fatos concretamente fatos, que no consciente das pessoas ou daqueles que assim o fazem, devem ser tratados pelo pastor ou pela igreja. Geralmente esses assuntos chegam com a seguinte roupagem: ouvi dizer, desconfio, estão comentando, estou suspeitando, para mim ele é o culpado. Dizem por aí. Todo mundo sabe, na escola, no trabalho, no bairro, no condomínio, e a mais famosa de todas e a mais dita nesse tempo: estão falando nos corredores da igreja. E quem foi da diretoria e quem é da diretoria sabe muito bem do que o pastor está dizendo. Diretoria, não da diretoria toda, mas quem foi os meus vice-presidentes anteriores e os novos vice-presidentes sabem muito bem do que eu estou dizendo, porque isso é um assunto que já tem ocorrido desde quando o pastor aqui chegou. Já fui abordado e recebi pessoas que diretamente já falaram: o pastor deve saber ou está sabendo. E com isso faz uma série de acusações, até mesmo contra o pastor, de coisas que supostamente ele estava sabendo. E pessoas, infelizmente, ficaram com raiva do pastor, esperando um posicionamento de coisas e situações que o pastor nem mesmo chegou a ter conhecimento do assunto.
Eu até tenho pedido perdão a algumas pessoas esses dias, exatamente por isso ter acontecido. Mas eu falei assim, olha, mas eu estou pedindo perdão de uma coisa que eu não sei, porque eu nem fiquei sabendo do assunto. E, irmãos, logicamente, devido à minha posição como pastor, e devido ao fato de nós termos, né, o gabinete pastoral em que as pessoas vêm e trazem sim as suas confidencialidades, e para mim o gabinete é um local de confidencialidade. O pastor deve saber, o pastor ele sabe sim de muita coisa em que a maioria da igreja não sabe. Mas eu posso também garantir que a contrapartida também é verdadeira. Muitos assuntos eu nem mesmo chego a tomar conhecimento, até mesmo pelo meu perfil de liderança pastoral, que é um perfil de delegar. Aqueles que são os meus líderes sabem disso. Eu sento, eu alinho e falo, vai tocar, vai realizar, vai fazer, e pronto, final. Às vezes eu nem fico sabendo, não tomo conhecimento desses assuntos. Depois chegam até mim, e muitos deles já estão até mesmo resolvidos. Em alguns momentos eu também fui abordado por ovelhas, por mais de uma vez, e por mais de uma ovelha, várias, querendo que o pastor, ou trazendo e dizendo que o pastor deveria chamar algumas pessoas, ou tais pessoas, para conversar, confrontar, colocar cara a cara acerca de certos assuntos. Pois bem, aqueles que estavam aqui na época da minha sucessão ministerial, e que estava sendo entrevistado por essa igreja, e até mesmo sentado aqui, fui questionado sobre isso pela igreja. E eu afirmei diante da igreja que não tenho dificuldade alguma para confrontar ou tratar quaisquer tipo de assunto que seja com qualquer pessoa. O que já fiz por várias vezes nesse ministério, aqui nessa igreja, e até mesmo este ano, já fizemos algumas vezes. A questão nesse ponto, quando chega e acontece essa situação, e a pergunta que precisamos responder é: quem é o pastor e quem são as ovelhas? O desarranjo, o desequilíbrio e os problemas no meio da igreja ocorrem exatamente quando as ovelhas começam a querer pastorear, ao invés de serem pastoreadas, começam a querer dirigir, ao invés de serem guiadas. Por isso, volto a dizer, essa palavra nesta manhã é uma palavra que Deus quer trazer para tratar o coração da igreja. Não apenas nesta manhã, quando também a próxima mensagem que vamos trazer no domingo pela manhã, também terá esse cunho de tratamento e de cuidado de Deus com a sua igreja neste lugar. Então, ao final desta e da outra mensagem que você vai ouvir, e espero que você, ao final dessa mensagem, também esteja pronto a ouvir a outra mensagem, em nome de Jesus. Eu vou fazer 3 pedidos para os amados irmãos nesta manhã, que você possa guardar no seu coração e me ajudar a cumprir esses 3 pedidos que eu vou fazer para vocês nesta manhã. Primeiro, não me procurem para comentar acerca dessas mensagens, sejam para elogios ou para críticas. Essa palavra não tem a intenção de trazer elogios para o pastor ou críticas para o pastor. Essa palavra tem a intenção de Deus trabalhar e tratar com a sua igreja neste lugar. Primeiro pedido que eu faço para os irmãos. Segundo pedido, não fiquem comentando ou dizendo, essa mensagem era para fulano, é para Beltrano, é para Ciclano. Essa mensagem é para você. É com você que o Espírito Santo de Deus quer falar. É com você que Ele quer tratar. É com você que Ele quer ministrar. Terceiro pedido nesta manhã: não procure outros irmãos para comentarem acerca dessas mensagens do pastor. É muito comum isso acontecer, começarem a conversar. Não procure outros irmãos. Converse com o Espírito Santo de Deus. Entre para o seu quarto, converse com o seu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Pergunte ao pai o que ele quer falar e tratar contigo através destas mensagens. 3 pedidos que eu deixo para os irmãos nessa manhã. Amém, irmãos? Amém. Creio, se nós colocarmos tudo isso em prática, eu tenho plena convicção que quem tem a ganhar é a igreja e o reino do Senhor neste lugar, pois teremos vencido uma batalha contra o inimigo de nossas almas. Amém? Então, como não sou eu que vou tratar, mas vai ser o Senhor que vai tratar,
Ele vai tratar por sua palavra. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. E os temas das mensagens, enquanto você vai abrindo aí em Tiago, capítulo 3, que Deus vai direcionar-nos nesse tempo, é Viva o Novo na Vigilância. Parte 1 é o dia de hoje, e parte 2 será o próximo dia que nós vamos ministrar. Viva o Novo na Vigilância. Tiago, capítulo 3. Amém, irmãos? Encontraram? Por favor, ao encontrar, continue com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia e continue com ela aberta para que você possa conferir aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Pai, esta é a Tua palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. Portanto, Espírito Santo, faça com que ela chegue em cada coração, na medida que nós precisamos ouvi-la, em nome de Jesus. Amém. Viva o novo na vigilância, vigiando a sua língua. Vigie a sua língua. O Senhor quer nos levar a entender nessa manhã e a tomarmos cuidado com as nossas palavras, a tomarmos cuidado com aquilo que dizemos, falamos, proferimos. O Senhor quer nos levar a tomar cuidado quanto a isso. Então, 4 ações o Senhor quer nos levar a entender nessa manhã, dizendo: vigie a sua língua, colocando um freio nela. Versículo 1 ao 3, a palavra de Deus traz para nós, e o texto é muito claro. O verso 2 nos afirma de que quem não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo, ou o corpo inteiro. Eu creio que você e eu ainda não chegamos no estágio da perfeição, porque o estágio da perfeição será no céu. Então, essa é uma falha que todos nós cometemos, porque se nós não cometemos essa falha, nós já chegamos na estatura do varão perfeito, e então nós já podemos ser arrebatados aos céus. Todos nós aqui ainda não chegamos nessa plenitude.
E todos nós precisamos observar isso, e todos nós precisamos colocar um freio em nossa língua para podermos ser vigilantes. Confesso que aqui está um dos meus maiores defeitos como marido, porque eu tenho muita dificuldade em frear a língua no conversar com a minha esposa, não de falar palavras desagradáveis, xingamentos, isso não existe lá em casa, mas realmente no falar demais, né? Eu consigo me conter em todas as outras áreas, em todos os outros lugares que eu estou, aqui com os irmãos, às vezes falam tanta coisa e eu de boa, tranquilo, fora com os meus amigos e tudo mais, mas lá em casa, quando às vezes o sangue sobe, o sangue ferve, irmão, eu começo a falar, e vou falando, minha esposa para de falar, e eu começo a falar, é a forma de eu soltar e liberar ali, mas ela sofre demais comigo, irmãos, e como que eu preciso de colocar freio, como que eu preciso colocar uma trava na minha língua, poder parar de falar, irmãos, eu confesso que esse é um dos meus grandes desafios no meu casamento, é isso, que eu falo, e como pensar que não, eu já falei demais, irmãos, e aí não tem jeito, mas já parou para observar, e o texto traz aqui para nós, o escritor bíblico é muito claro, que se nós desejamos ser perfeitos, mesmo que nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a estatura de um varão perfeito, nós devemos aprender a controlar. Irmãos, a palavra traz aqui para nós o exemplo que ele traz aqui dos cavalos. Eu venho da região que lá é muito comum isso, né? As pessoas cavalgarem, tem muitas cavalgadas na minha região lá, e aí sempre no dia da cavalgada, os pessoal vão lá e orna todo o cavalo, e aí coloca lá o freio na boca do cavalo, que serve para dar direção, né? Ele puxa para a esquerda, ele puxa para a direita, para poder direcionar, e também para poder ele travar, para poder ele parar. Só que, irmãos, aquele freio, o freio, e quando ele traz aqui esse exemplo de freio, ele nos mostra que ele incomoda, o freio ali incomoda, e além de incomodar, o freio também causa dor, ele provoca dores. E quando o texto está dizendo e faz essa comparação e traz isso para nós, isso quer dizer que quando nós colocamos o freio na nossa boca, isso vai nos incomodar, isso vai trazer dor, não vai ser uma coisa agradável para nós, mas é necessário, igreja, é necessário. Se nós desejamos ser vigilantes nessa área e queremos alcançar essa estatura de varão perfeito, semelhantes a Cristo, nós precisamos colocar um freio na nossa boca para que nós possamos assim viver da maneira como o Senhor espera de nós. E como que isso é difícil? Olha, chega para uma pessoa que você sabe que tem dificuldade de controlar a língua em certos assuntos e conta um segredo para ela, algo interessante, ou até mesmo algo importante, e fala assim com ela, olha, estou contando isso, e a pessoa ouve, você vê que o olho dela chega a brilhar quando você está contando, né? Mas no final você fala assim, olha, mas é o seguinte, não conta isso para ninguém não, hein? Irmãos, quando você chega e fala, não conta isso para ninguém, você matou a pessoa, você acabou com ela, porque ela já estava pensando a pessoa que ela ia contar lá na frente, ela já estava pensando em pegar o WhatsApp para ele poder mandar a mensagem. Você matou, é difícil, irmãos, isso realmente é incômodo, incomoda, somente quem coloca um freio é capaz de assim o fazer. Tem dificuldades em controlar a língua? Peça a Deus para colocar um freio nela, saiba porém que isso vai incomodar, saiba porém que isso vai doer, saiba porém que isso não vai ser fácil, porém é necessário para vivermos a aplicação do texto bíblico em nossas vidas. Primeira atitude que nós precisamos ter, vigie a sua língua, evitando propagar incêndios. O versículo 4 ao versículo 6, eles vão nos mostrar que a língua, ela é um membro muito pequeno do nosso corpo, mas que pode ter um poder tão grande, que é como o leme de um navio, que o leva para onde ele quer, e é comparado a uma faísca, que quando lançada no bosque, tem o poder de incendiar toda uma floresta. Por isso nós precisamos evitar a propagação de incêndios. Existe um adágio popular que diz que prevenir é melhor? Você conhece, não é mesmo? Isso também é dito por aí, principalmente dentro da corporação dos bombeiros, né? É melhor você apagar o incêndio no início do que depois ele alastrar. Nós vimos o que aconteceu no início desse ano e nos entristecemos com os incêndios
na Califórnia, nos Estados Unidos. Cada vez que nós ligávamos a TV ou recebíamos um vídeo, uma mensagem, olhávamos aquela situação, muito entristecia o nosso coração. Aquele incêndio cada vez mais se alastrando e consumindo aquele lugar. Só que nós ficamos focados nisso. Mas você já parou para poder pensar que todo aquele incêndio, ele começou com uma faísca? Com uma faísca? Uma só faísca foi capaz de destruir aquele lugar. Uma só faísca foi capaz de fazer com que aquele lugar tomasse notícia no mundo todo. Todo incêndio começa com a faísca. E é por isso que o texto bíblico nos mostra e faz essa comparação, que a língua ela é comparada a uma faísca de fogo, que geralmente no início parece ser inocente, parece ser algo que não vai levar muito à frente, não vai acontecer nada, só que nós precisamos tomar muito cuidado, porque ela se alastra, ela vai adiante, vai propagando e vai crescendo com o poder de incendiar um bosque inteiro. E nós precisamos tomar cuidado no meio da igreja quanto a isso. Precisamos tomar cuidado com as nossas conversas acerca da vida alheia, que muitas vezes parecem tão gostosas de serem comentadas. Mas você viu fulano? Você viu ciclano? Você ouviu falar sobre isso? E por aí vai. Precisamos também parar de cultivar conversas alheias, disfarçadas de pedido de oração. Olha, eu quero pedir você para poder orar acerca de um assunto que, olha, e aí começa. Mas o seguinte, fica só entre nós, não conta para ninguém não. Só que aí, esse seu amigo que você contou, também tem outro amigo. Que aí ele chega para o outro amigo e fala assim, olha, eu vou fazer, me ajuda em oração num assunto que eu não estou aguentando. Porque é o seguinte, olha, é entre nós aqui, eu tenho um amigo que me contou algo, que me pediu poder orar, eu estou orando junto com ele, mas é o seguinte, aí começa a contar, né? E aí aquele outro amigo chega para o outro amigo e fala assim, olha, o meu amigo tem um amigo que tem um outro amigo que está passando uma situação e me ajuda a orar por isso e tal, e conta toda a história. E aí quando menos pensamos, irmãos, nós estamos compartilhando conversas alheias em formatos de pedido de oração. E aquilo que era para ser algo privado, aquilo que era para ser algo reservado, se tornou público. Não permitamos com que a falta de vigilância na nossa língua crie incêndios no meio da igreja. Seja você um dos responsáveis por evitar ou apagar o início dessa faísca antes que ela traga prejuízos irreversíveis. Precisamos tomar cuidado quanto a isso. E no final da mensagem eu vou trazer algumas dicas que você já sabe, mas que nós vamos relembrar, para que nós possamos evitar com que isso possa acontecer. Terceira atitude que precisamos ter, vigie a sua língua, pedindo a Deus para domá-la. Versículo 7 e versículo 8. Nestes dois versículos nós vamos observar o escritor bíblico trazendo o exemplo de animais que são domados pelo homem. E na sua explanação ele afirma que toda espécie de animais podem ser domadas pelo homem. Eu preciso até tomar cuidado aqui para falar nessa manhã que tem o nosso irmão José aqui que trabalha com isso, né? O esposo da irmã Michele trabalha com isso e sabe muito bem do que eu estou falando, né? Mas a Bíblia, ela traz aqui para nós, você já parou para observar esse versículo de número 7? Que ele diz, toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Já parou para observar que ele diz que toda espécie de animais pode ser domada? Toda espécie, é por isso que você vê lá, muitas vezes, os domadores de leões, você vê as feras e até mesmo os domadores de serpentes. Ah, está brincando e tal. Irmãos, a Bíblia está dizendo que toda espécie de animais, elas podem ser domadas. É o texto bíblico que está dizendo, não é o pastor que está dizendo. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Então, todos os animais podem ser domados pelo ser humano.
Só que o texto ele continua um pouco mais. Só que chega no versículo 8 e diz: mas nenhum homem pode domar a língua. Então eu e você, todos, nenhum homem é capaz de domar a língua. Sério isso? Forte isso, não é mesmo? Pois bem, se não somos capazes de domar a língua, como colocar freio nela, evitar que ela solte faíscas para provocar incêndios? A pergunta que precisa ser feita, não é mesmo? Bom, se eu não posso domá-la, como que eu posso colocar um freio e evitar que ela solte faíscas para provocar incêndios? Somente o Senhor é capaz de fazer isso, igreja. Somente Deus é capaz de fazer. E como que Ele faz isso? Pela ação do seu Espírito Santo. E quem já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, porque eu não sei se você crê diferente, mas eu creio, como batista que sou, né, que quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no meu coração, ele passa a ser morada, não é uma segunda experiência que nós temos fora desse momento, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no meu coração, no seu coração, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, até mesmo antes do nosso batismo. Nosso batismo nós só vamos publicar aquilo que Deus já fez no nosso coração. Então, é assim que nós cremos. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, a palavra de Deus nos afirma e nos convoca, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. É um dever nosso nos encher do Espírito Santo, como servos do Senhor Jesus. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, qual é a evidência de que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, ou buscando me encher do Espírito Santo de Deus, igreja? Escola Bíblica Dominical. Hein? Qual é a evidência? Fruto do Espírito, é isso mesmo. É o fruto do Espírito, é a evidência do Espírito Santo de Deus. E o que o fruto do Espírito provoca em nós? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e contra essas coisas não há lei. Por isso eu e você, nós não somos capazes de domar, mas nós temos aquele que em nosso coração, quando nós buscamos o encher dele, ele é capaz de assim o fazer. Nós precisamos então, irmãos, é nos encher do Espírito Santo de Deus. Se nós não estamos conseguindo domar a nossa língua, o que tem faltado é nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, encher do Espírito Santo de Deus, pois somente aqueles que buscam se encher do Espírito Santo de Deus é que serão capazes de ter a sua língua domada, ter a sua língua controlada, naqueles momentos em que realmente a sua emoção querer falar mais, a sua humanidade querer falar mais, a sua mensagem, o dedo coçar para poder mandar aquela mensagem, o Espírito Santo de Deus vai domar a sua mão, vai domar a sua língua, e vai falar assim: não faça isso, controle-se, busque se encher do Espírito Santo de Deus e peça a Ele que possa te ajudar a domar a sua língua, para que ela não venha a ser um mal que não se possa conter, cheio de veneno mortal. Peça a Deus para que possa domar a sua língua, enchendo-se do Espírito Santo de Deus. Por fim, vigie a sua língua, para que ela seja bênção e não maldição. Agora, versículo 9 a 12, para finalizar aqui o texto e também caminharmos para o final da palavra. Vigie a sua língua, para que ela seja bênção e não maldição. O versículo 9 ao 12 vai mostrar que a língua ela pode ser utilizada tanto para bendizer, quanto para amaldiçoar. A língua pode ser usada tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. Contudo, algo que precisamos entender aqui é a distinção que o texto bíblico nos traz. Você leu os versículos aqui? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim.
Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas, uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Ele não fala aqui que a nossa língua deve ser usada para abençoar e amaldiçoar, mas sim que a nossa língua pode ser usada para abençoar ou amaldiçoar. É ou e não e. Afinal, é impossível para a mesma fonte jorrar água doce e água salgada. A nossa língua não pode jorrar água doce ou água salgada, ou é um ou é outro. Ou utilizamos a nossa língua para sermos bênção e abençoarmos a vida das pessoas, ou a utilizaremos para maldição e amaldiçoar a vida das pessoas. Não dá para ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra e não uma coisa e outra que a palavra de Deus traz para nós. Para que você tem usado a sua língua? De que forma você tem usado ela? Para ser bênção ou para ser maldição? Deus deseja que a sua língua seja utilizada para ser bênção e abençoar vidas, em nome de Jesus. Viva o novo na vigilância, parte 1, vigiando a sua língua. Para vigiar a sua língua, é preciso colocar um freio nela, evitar propagar incêndios, pedir a Deus para domá-la e utilizá-la para que ela seja bênção e não maldição. E eu falei, queria trazer aqui uma lembrança de algo que todos nós sabemos, mas que quando aplicada, ela evita o propagar incêndios. E eu quero relembrar o seu coração uma ilustração, mas uma ilustração que ela tem aplicação e princípios bíblicos nele contido. Que diz assim: um rapaz procurou certo sábio e disse que precisava falar sobre outra pessoa. Erguendo os olhos do livro que lia, o sábio perguntou: o que você deseja falar-me? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Retrucou o rapaz, curioso. Sim, respondeu o sábio. A primeira peneira é a verdade. O que você quer conversar comigo a respeito dos outros é um fato ou você ouviu falar de alguém? Caso seja algo que tenha apenas ouvido alguém falar, vamos encerrar o assunto por aqui mesmo. No entanto, sendo fato, devemos então passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai me contar é algo bom? Ajuda a construir o caminho, a fama do próximo? Se o assunto é realmente coisa boa, ainda assim, teremos que passá-lo pela terceira peneira, a peneira da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Irá melhorar a qualidade de vida das pessoas? E o sábio concluiu: se passar pelas 3 peneiras, conte, estou pronto a ouvir, pois nesse caso, eu, você e os nossos irmãos nos beneficiaremos. Todavia, se for reprovado em pelo menos uma peneira, esqueça tudo e encerre o assunto. Será uma fofoca que servirá apenas para envenenar o ambiente e levar rancor e discórdia entre os irmãos e amigos. 3 peneiras. A peneira da verdade. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Segunda peneira, a peneira da bondade. Vai ajudar a pessoa que falamos? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a unicamente que for boa para edificação. Efésios 4, 29a. Terceira peneira, a peneira da necessidade. É preciso saber o que vai ajudar os outros. Efésios 4, 29, a parte B. E sim, unicamente a que for boa para edificação.
conforme a necessidade, assim transmita graças aos que ouvem. Também, a palavra de Deus afirma, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Moral da história: devemos ser sempre estação terminal para qualquer comentário que possivelmente não seja verdade ou difamador, ou que não é preciso saber. Que o Senhor nos ajude a vivermos o novo na vigilância, nesta área, aqui na PIBLAR, vigiando a nossa língua, em nome de Jesus. Amém? Deus, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta manhã. O início de uma palavra, ó Deus, que o Senhor ainda há de continuar a trazer para a tua igreja. Mas, Deus, essa foi a primeira parte que o Senhor trouxe aqui. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa, sim, ó Pai, fazer com que essa palavra chegue em cada coração, Pai. Não permita, Deus, com que o inimigo venha, ó Deus, levar com que essa palavra seja mal entendida, mal interpretada, ó Deus, ou que possa, ó Deus, trazer mal-estar ou qualquer outra coisa, Pai, mas o Senhor está nos tratando, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos levando a ser parecido com Cristo, o Senhor quer isso de nós, o Senhor espera isso da tua igreja, Pai. Então nos ajude, ó Deus, a recebermos, ó Deus, essa palavra em nosso coração. Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade a continuar a trabalhar no meu coração essa palavra, na minha boca, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e que assim nós possamos, como igreja, continuar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não queremos, ó Deus, ser achados em falta, mas queremos, ó Pai, se acharmos dignos de sofrer a fonte em prol do Evangelho e do Reino do Senhor neste lugar. É o que nós pedimos a Ti, clamamos e agradecemos ao Senhor, Pai. Nos leve agora, cada um, para a Escola Bíblica Dominical, quando nós continuaremos a aprender mais da Tua Palavra, continuaremos a crescer mais. Use cada professor, cada facilitador, cada aluno, para que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós pedimos e rogamos a Ti essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém